Você já ouviu aquele ditado que diz assim: "A união faz a força"? Bom, esse ditado é muito importante. Eu quero mostrar para vocês, dentro da palavra de Deus, que isso é extremamente importante. Eu quero que você fique até no final desse vídeo. A gente vai ver um pouco mais sobre essa questão e o que que a Bíblia diz sobre isso. Eu quero que Deus te abençoe e que você possa ser ricamente abençoado. Bom, gente, no capítulo 17 de João, versículo 21, diz assim: "Para que todos sejam um como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também possam ser um, para que o mundo creia que tu me enviaste." Aqui Jesus está orando a favor dos discípulos, porque ele iria para o Pai, mas ele estava orando a favor dos discípulos, das pessoas que ficariam, que criam nele, para que eles pudessem estar unidos uns com os outros, porque Jesus sabia que a união fazia a força. Não somente as pessoas umas com as outras, mas principalmente delas com Deus. E que eles pudessem estar unidos com Deus, assim como Jesus estava unido com o Pai dele. E Jesus aqui estava orando a favor deles também, para que eles pudessem levar o evangelho avante, pudessem avançar como igreja, para que as pessoas pudessem crer que Deus havia enviado Jesus Cristo para morrer pelo pecado das pessoas. Ele estava orando a favor dessas pessoas, a favor daqueles que criam nele. A unidade ela tão assim, tão significativa. Por exemplo, nos Estados Unidos existe uma força de elite chamada de SEALs. É como se fosse o BOP aqui no Brasil. E como é que os SEALs trabalham? Bom, eles têm um pensamento assim de que, quando eles entrarem numa missão, eles entram com o pensamento, com a mente de que eles vão entrar 100% e vão sair 100% daquela missão. Eles não entram com o pensamento pessimista de que vão entrar 100% e vão sair apenas 40%. Não, eles pensam no próximo, nos companheiros dele, e eles pensam em prol da missão, e eles não gostam de colocar a si mesmo acima da missão, acima dos outros. Então eles deixam esse pensamento egoísta de lado para que eles possam fazer uma boa missão e fazer a missão ficar bem sucedida. Eles não ficam preocupados com, por exemplo, a sua retaguarda, porque eles sabem que o seu companheiro, os seus companheiros estão protegendo eles por trás. Então, assim, quando os seus companheiros estão na frente, eles também protegem a retaguarda deles, se protegem uns aos outros para que assim a missão fique bem sucedida e dê tudo certo naquilo que eles tinham planejado e tal. Então assim, gente, eu queria deixar esse exemplo para vocês entenderem como a união, como a unidade faz a força, como a unidade é importante. E dentro da igreja é a mesma coisa. Quando você visita uma igreja, por exemplo, que é muito animada, e aquelas pessoas estão trabalhando firmemente, o louvor é animado, a igreja é animada, eles fazem eventos para jovens, crianças e tentam levar o evangelho avante, tentam avançar com a palavra de Deus, espalhar o reino do Senhor Jesus. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Quando a gente vê uma igreja assim animada, a gente até se sente bem no meio deles e algumas pessoas até quer participar mais, visitar mais ou se tornar membro daquela igreja, porque isso é muito bacana. A união no meio daquela igreja tem poder. E é isso que Jesus queria dizer, que quando as pessoas estivessem unidas entre si, mas unidas com Deus, então isso traria assim um poder muito grande no meio da igreja, que tem esse pensamento, esse propósito de adorar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então isso tem um poder muito significativo. Mas, por exemplo, quando a gente vai, eu não sei se você já foi em alguma igreja, alguma denominação, que você chega lá e tal, parece que não flui, parece que a igreja está desanimada, que não vai para frente. Dá uma sensação ruim, porque a igreja de Deus ela tem que avançar. E quando a igreja não está avançando, quando a igreja não está levando o evangelho, quando ela não está preocupada em levar o evangelho, ou às vezes ela está até preocupada, mas assim, às vezes o pecado dentro da igreja está tão grande que aí o evangelho fica parado, fica estagnado. Eles têm que se preocupar com o que está acontecendo dentro da igreja e a igreja não avança. Isso é muito triste. E por que então que isso acontece? Por que a igreja não avança? Justamente por causa disso, por causa do pecado. E aí, quando a igreja está fragmentada, quando a igreja está com vários pensamentos diferentes, a igreja não avança, a igreja fica parada. E isso é muito ruim. Isso significa que a igreja já não está naquela unidade, naquela união que deveria estar. E é por isso que Jesus ora no capítulo 17 em favor das pessoas, para que elas pudessem estar em união com Deus, em união entre si, para que as pessoas pudessem crer no Senhor Jesus Cristo. A união realmente faz a diferença, faz a força. Isso é muito importante dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo no geral. E o que o pecado ele traz como consequência
dentro da unidade. Olha, eu quero dizer que isso traz uma consequência muito grande, porque o pecado, geralmente quando Deus trata com o pecado dentro da unidade, ele muitas vezes ele trata o pecado não com a pessoa em si que pecou, mas ele trata com todas as pessoas que estão envolvidas naquela unidade. Por exemplo, quando a gente volta lá atrás, no contexto dos israelitas, quando eles tinham vencido lá a batalha de Jericó, não sei se vocês lembram, já ouviu falar, eles derrubaram as muralhas e tal, e eles venceram aquela guerra, porém quando eles foram lutar contra Ai, eles perderam a guerra e foram perseguidos pelo exército de Ai, porque existia um pecado antes que eles não resolveram, um pecado dentro do coração de um homem só, para vocês terem ideia, um homem chamado Acã, e que roubou os espólios de guerra ali, algumas riquezas, se apossou de algumas riquezas de Jericó quando eles venceram a batalha de Jericó. Deus havia falado assim, olha, não façam isso, não peguem, isso é maldição, isso é anátema. E Acã, ele cobiçou aquilo para si, e ele pegou daquela riqueza que não era para ele ter pegado. E por causa disso, Deus foi lá e tratou somente com Acã? Não. Deus tratou com várias pessoas. Deus permitiu que várias pessoas morressem ali. Eles foram perseguidos. Então 36 pessoas, se eu não estiver enganado, morreram no meio daquela batalha. Quando a gente vai, por exemplo, para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo também trata dentro da igreja de Corinto essa questão da unidade, porque pessoas estavam morrendo dentro da igreja, morrendo, ficando doentes e tal, porque algumas pessoas estavam participando da Santa Ceia, no capítulo 11, como se fossem um banquete, como se fosse uma festa ali, e muitas pessoas comiam e bebiam, e outras pessoas ficavam sem comer, quando na verdade eram para participar todos eles de uma única forma, de um único propósito, que era participar pensando em Cristo, pensando no Senhor Jesus, como quando o Senhor Jesus falou assim, olha, fazer isso em memória de mim. Ele estava falando da Santa Ceia. Então a Santa Ceia era um símbolo que era para eles lembrarem do Senhor Jesus, e não para eles matarem a fome deles e se embebedarem. E eles estavam fazendo isso. Aí Paulo fala assim, olha, é por isso que várias pessoas estão ficando doentes, várias pessoas estão morrendo, por causa do pecado de vocês. Deus, ele não tratou somente com a única pessoa, ele tratou com várias pessoas, com a unidade no geral. Então, assim, a unidade, ela é muito importante, ela é muito poderosa, mas quando o pecado está no meio daquela unidade, então várias pessoas sofrem, não somente aquela pessoa que pecou, entendeu? Várias pessoas sofrem com aquilo, então as pessoas começam a morrer, começam a ficar doentes. Quando a gente começa a ver isso dentro das igrejas hoje, por exemplo, isso é muito sério, porque a igreja deveria ser exemplo em várias situações, ser a luz e o sal do mundo, fazer a diferença, temperar, sabe? Se você faz parte da igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, da unidade, eu convido a você, cara, seja mais participativo, louvar e engrandecer o nome do Senhor, pregar o evangelho e avançar, levar o evangelho adiante, ganhar almas para Cristo e não ficar estagnado, levar avante esse reino que o Senhor nos designou, fazer o ID, cumprir o ID que ele nos deixou. Se você faz parte da unidade, eu convido a você a olhar a retaguarda do seu próximo, a proteger seu próximo, a olhar para o seu próximo, ajudar seu companheiro, aquelas pessoas que estão em necessidade, ser um instrumento nas mãos do Senhor. Se você não faz parte de uma unidade, se você não faz parte do corpo de Cristo, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 10, diz assim, é melhor dois do que um, porque se uma pessoa cair, então vem o seu companheiro e ajude ele a se levantar. Se você, cara, está se sentindo sozinho nesse mundo, eu tenho certeza que se o Senhor estiver do seu lado, ele vai te ajudar a se levantar. Eu convido a você a convidar o Senhor Jesus a participar mais da sua vida, a se integrar dentro da sua vida, dentro do seu ser, para que você possa estar unida com Ele e estar forte com Ele. Você pode não ter nada nesse mundo, mas se você está com Cristo, você está com Deus na sua vida, você tem tudo. Você está unido com Ele, você tem poder para vencer o mal, vencer as tentações, as tribulações. Por isso eu quero que você esteja em união cada vez mais. Eu convido a você a se inscrever nesse canal, que outras notificações de outros vídeos possam estar chegando até você para que você possa estar sendo abençoado. Eu creio que essas mensagens podem chegar a várias pessoas, edificar muitas pessoas, e até a próxima, que o Senhor te abençoe.